Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que é realizado por nós, alunos da segunda turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, localizada aqui em Edmonton, no Canadá. Hoje a gente vai fazer o estudo e a leitura e estudo do trecho do capítulo 6, Advento do Espírito da Verdade. E hoje os participantes seremos eu, Paulo, Juliana e o Luiz Carlos. Então, vou passar a palavra para a Juliana para fazer a nossa prece de abertura. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Quem quiser deixar um copo com água que possa ser frutificado no final também, sinta-se à vontade. Então, vamos encostando nas nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, deixando do lado de fora todas as preocupações, tudo que passamos durante essa semana, e nos concentrando neste momento presente. Vamos nos conectando com o nosso mentor espiritual, pedindo a ele que possa estar conosco durante este evangelho no lar, nos auxiliando. Vamos nos conectando também com os espíritos responsáveis pela limpeza da nossa residência e pelos responsáveis pela segurança. Vamos então nos conectando com o mentor do Brasil, Ismael, também com o mentor da Argentina, Hilarion, e com o mentor do Canadá, que essas três pátrias possam formar um triângulo de luz luminoso e possa auxiliar toda a humanidade. Vamos nos encontrando com Maria, mãe de Jesus e a nossa mãe, pedindo a ela que possa colocar sobre cada um de nós o teu manto azul celeste. Que este manto nos traga paz, harmonia e tranquilidade. E junto de Maria, vamos até Jesus, nosso amado Mestre. Este que esteve no meio de nós, que veio trazer a tua lei de amor. Que ele possa adentrar pela porta da frente da nossa residência, irradiando a sua luz por todos os cômodos. E que essa luz se mantenha acesa durante toda a semana, nos auxiliando sempre a seguir os seus passos. E junto de Jesus, vamos até Deus, nosso Pai misericordioso, este que nos criou e que também nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados mais uma vez. Vamos pedir licença para darmos início a mais esse Evangelho no lar, coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Vou passar a palavra para o Luiz Carlos para fazer a leitura para nós no dia de hoje. Então, gente, a gente vai ler aqui no capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, item 5. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer,
mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as vozes daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes, transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. E agora vamos com os comentários do Paulo. Carlos. Bom, gente, eu gostaria de partir o comentário em 4 partes, né? Primeiramente, no primeiro parágrafo, que ele vem falar que do advento da vinda do Cristo, né? Que Cristo veio para auxiliar todos os sofredores, e até fala que, né, uma passagem muito famosa de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis, e que na época ele veio com linguajar bem, falando em parábolas, né? E atendendo justamente as pessoas mais necessitadas, né? E só que, infelizmente, os seres humanos, como nós somos falhos ainda, não somos seres perfeitos, tudo que a gente toca, a gente transvia, né? A gente modifica para nosso próprio favorecimento, e não foi diferente com o cristianismo. Então, a raça humana utilizou do cristianismo para fazer suas guerras, né? Para utilizar em benefício próprio, e daí fala, né, que é para a gente trabalhar as nossas virtudes, né, ao invés de nos prendermos a essa materialidade transitória. E daí o lance do Espiritismo, o que aconteceu? Na época que Jesus veio, nós ainda éramos, do ponto de vista científico, muito imaturos, né? Se a gente já era muito imaturo do ponto de vista científico, quem dirá moral, éramos piores ainda em moral. Mas do ponto de vista científico, a gente não tinha conhecimento nenhum. Então, Jesus não podia vir falar das influências das energias, do pensamento na materialização das coisas, ou da influência dos espíritos sobre os seres humanos de uma forma mais aberta, porque ainda não se conhecia nenhuma lei física que hoje se conhece, igual a física quântica, que vem aí dar respaldo para tudo que o Espiritismo vem nos ensinando. Então, não era a hora ainda do Espiritismo vir, né? Precisou da humanidade passar por um processo de amadurecimento intelectual para a gente ter o preparo de receber mais um pouco de verdade, né? Porque a divindade, ela não dá a verdade de uma vez só, e a gente ainda não tem ela toda, né? A gente fala que o Espiritismo ele é uma continuação, e ainda vai vir mais coisas, porque só quem sabe o todo é Deus, nem os espíritos superiores sabem tudo, né? Então ele fala que ele está, né, o Espírito da Verdade, falando que está demasiadamente tocado pelas nossas misérias, né? Que ele, assim como todos os espíritos de luz que nos assistem, ficam
muito compadecidos e tristes ao ver a gente caindo nas nossas mazelas, né, que a gente tende a tropeçar sempre em favor da materialidade. E fala que no final, né, que o primeiro mandamento é amai-vos uns aos outros, como Jesus disse, né? E o segundo, instruí-vos. E isso é muito importante, que vem de acordo também com aqui tem um ponto, logo antes fala assim, crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Então, eu acho essa passagem assim, muito pertinente para o momento atual, porque hoje a gente vê aí como a mídia social, o YouTube, todo mundo tem acesso à informação, e nós estamos na era dos fake news, né? E os fake news, ele não vale só em matéria de coisa da terra, né? Política e etc., mas sim do espírito também. Existe muitos que se dizem espiritualizados, que espalham fake news espiritualistas ou espíritas por aí, né? E trazem diversas teorias e diversas coisas que são, como diz aqui, utópicas. Então, para a gente tomar muito cuidado, por isso que fala que o primeiro passo é amar-vos uns aos outros, e o segundo, instruí-vos. Então, a única maneira da gente separar o joio do trigo, identificar esses falsos profetas, é através do estudo, não tem outro jeito, porque com o estudo, a gente vai começar a desenvolver esse pensamento crítico e analisar tudo que se é falado, tudo que a gente vê por aí, né, em diversas modalidades religiosas, dentro do espiritismo mesmo, porque tem uma passagem no livro dos Espíritos, eu não lembro qual a questão, fala assim, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, né, para os Espíritos, o que seria necessário para entender por completo o Espiritismo, né, e eles falam que exige muitos anos. E um exemplo que eles dão, que eu achei muito interessante, é que, assim, eles falam assim, na sua terra, ninguém estuda um mês e torna-se advogado, ou estuda 2 meses e vira médico. A pessoa precisa estudar 5, 10, 15 anos, e muitas vezes a gente pega a medicina, se aperfeiçoar numa área específica da medicina, então um médico, sei lá, um neurologista vai estudar aí 15 anos para poder entender tudo que está à disposição dele de cérebro para ele fazer uma cirurgia no cérebro. E daí vem um cara ou uma mulher, ou quem quer que seja, e lê uma vez o livro dos Espíritos, ou estuda Espiritismo 1 ano e abre um canal no YouTube e começa a falar que sabe tudo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É realmente o que Jesus falava, a gente identifica a árvore pelos seus frutos. Então, uma coisa que eu sempre falo que, assim, veja os frutos. Então, por exemplo, o Divaldo Franco, que tem aí décadas de doutrina e várias atividades existenciais pelas quais participou, Chico Xavier, Maíse Braga. Então, vários palestrantes e pessoas que demonstram e fazem aquilo que falam, para a gente não cair nessa utopia de ficar viajando muito, entendeu? Tem muita viagem por aí afora. Então é isso. A gente realmente procurar amarmos mais uns aos outros e nos instruirmos, né? Para que a gente não caia na famosa utopia. Eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos, então, para fazer a nossa prece de encerramento. Paulo, só mais um comentário assim, com relação à leitura, né? Um trecho que me chamou a atenção nessa leitura foi quando ele fala que homens fracos, compreendei as vossas fraquezas, né? E não se afaste da luz. A gente tem aquela mania de quando as coisas estão bem, a gente acaba esquecendo um pouco de Deus, e daí quando as coisas vão mal, a gente se reaproxima mais, ou então quando as coisas dão tudo errado, a gente meio que se intriga, a gente meio que briga com Deus, assim, se Deus estivesse no nosso Facebook, a gente bloqueava ele lá, não quero mais conversa com você. E aí depois a gente fica nesse vai e vem, e ele fala, compreendei a vossa fraqueza, compreendei a fragilidade dos
dos nossos atributos morais e nunca se afaste de Deus. Assim, acho que essa foi uma parte que me marcou muito nesse trecho, assim, que a gente, estando bem, estando mal, quando as coisas não acabam acontecendo do jeito que a gente quer, que a gente nunca se afaste de Deus, né? Que aquele é o caminho, que a gente está nessa vida como uma prova mesmo, que a gente não vai receber tudo que a gente acha que merece, o que a gente quer, o que a gente acha que seria o correto, mas que, independente do momento, nunca se afaste da luz, nunca se afaste de Deus, e reconhecer que se você se afastar da luz, é muito fácil que você pegue o caminho errado, né? Acho que essa parte me marcou bastante, assim, nessa leitura, né? Então, se alguém não quiser mais fazer mais algum outro comentário, eu posso ir para as vibrações. Posso ir para as vibrações? Tá pronto. Então, vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos tranquilizando o nosso pensamento. E vamos buscar nos unir nessa corrente de muita luz, de muita paz, de muito amor, com o nosso mentor espiritual, com os espíritos que nos acompanham, que simpatizam com a gente, que torcem, que vibram, estão sempre nos intuindo. E vamos elevando o nosso pensamento e fazendo as vibrações, inicialmente pelo bem universal. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, nesse momento tão desafiador que nós vivemos. Vamos vibrando pela paz entre os homens, que eles possam se ajudar, que eles possam colaborar entre si, que possa haver mais tolerância e compreensão entre os homens. Vamos vibrar por todos os países desse nosso planeta, especialmente aqueles que passam por mais dificuldades, que passam por guerras, que passam por catástrofes. Vamos vibrar pela doutrina espírita e por toda religião que fale de amor e caridade e que pregue o amor a Deus e ao próximo. Vamos vibrar pelo nosso grupo, que nos dá a oportunidade de esclarecimento, de aprendizado, de estudo. Vamos vibrar pelos asilos que nesse momento protegem os idosos desse vírus. Vamos vibrar pelas creches que acolhem as crianças. Vamos vibrar pelos hospitais, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que receberam um diagnóstico muito duro, que elas possam crer nas vontades de Deus, que o desespero não se apoderem delas, que elas possam ter fé no futuro, fé no que Deus reserva. Vamos vibrar pelos espíritos que se encontram em sofrimento, pelos espíritos que desencarnaram, cheios de raiva, cheios de rancor, com desejo de vingança. Vamos vibrar que o amor de Deus, que a paz do Cristo possa tocar, possa amenizar a dor desses espíritos. Vamos vibrar pelas pessoas que passam necessidade, pelas pessoas que passam fome, pelas pessoas que não sabem como vão prover ao seu lar. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa empresa, pelas pessoas que trabalham com a gente. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos amigos. Vamos vibrar também pelos nossos parentes. E vamos vibrar por nós mesmos. Que a gente se mantenha firme e equilibrado, sempre pensando no caminho que Cristo nos deixou nos ensinamentos. Que a gente possa se manter nesse caminho. E assim nós agradecemos a toda a espiritualidade que nos apoiou, ao nosso mentor, ao mentor do nosso grupo, e damos por encerrado a leitura do Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse evangelho dessa noite. Convidamos a todos para semana que vem, domingo, novamente, estar conosco aqui nesse mesmo horário. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e que nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Boa noite.